Acho que aqui era... Bom dia, meu nome é Guilherme. Eu já fiz essa pergunta, tive a oportunidade de falar com o doutor Fernando, ainda na audiência pública em São Sebastião, e ainda na esteira da tarifa, eu não consigo... A concorrência é extremamente salutar, realmente, para a modicidade de tarifa e eficiência, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo que engessa demais o porto público, o arrendatário. Ele é obrigado a investimentos de monta, ele tem um teto tarifário e ele é atividade meio, ele não é atividade fim. Diferente do TUP, que pode montar carga própria, o arrendatário não. Ele sempre demanda de terceiros e o mercado. E, além do mais, também o TUP será regulamentado pelas normas alfandegárias, mas na exportação você vê uma facilidade nessas normas, mas na importação elas seguem uma série de regras que impactam também no escoamento daquela mercadoria que está lá no terminal. Ainda mais quando o operador portuário tem a obrigação de captar a mão de obra no ógimo e ser solidário com o ógimo. Aí a pergunta é para os três. Com todo esse arcabouço de dificuldades que o arrendatário tem, ainda assim vocês veem que a limitação tarifária, porque vai impactar na concorrência também com os TUPs, porque o TUP ele vai rapidamente adaptar a sua tarifa. O arrendatário não, tem que bater na porta da ANTAQ. Por mais que a ANTAQ seja ágil, ele tem essa dificuldade adicional, bater na porta da ANTAQ. Então, investimentos obrigatórios, limitação tarifária, a limitação geográfica, porque o porto público é limitado. Tudo isso não tira, ao meu ver, sim, a competitividade do arrendatário em todos os momentos, e não só nesse primeiro momento. E outra, me preocupou muito, doutor Valerinho, a sua colocação de que se vingar a intenção da lei. Né? Essa sua afirmação me preocupou muito. A intenção da lei tem que vingar. Né? Como é que isso, o poder concedente vai trabalhar nesse sentido? Vou colher, talvez, algumas perguntas e a gente responde no atacado. Tem mais alguém aqui? Bom dia, meu nome é André Sturaro. Eu saúdo a mesa e parabenizo o evento. E eu tenho duas perguntas. Uma, eu me dirijo a doutor Elcio, que vai na linha exatamente dos dois questionamentos anteriores em relação aos arrendamentos, né, nos portos públicos. Eu verifiquei, pelo menos no lote 2, em relação aos arrendamentos dos portos baianos, os editais, invariavelmente, eles apontam para uma movimentação mínima, que deve ter sido extraída a partir de uma determinada fonte, e prevêem como risco do arrendatário garantir esta movimentação. Até aí existe uma lógica. A questão é que a legislação, a Lei 2.815 e o Decreto 8033, eles conferem ao poder concedente, né, a prerrogativa de autorizar instalações de terminais privados e até de outros arrendamentos portuários. E, neste caso, se um desses terminais privados for, né, de propriedade do detentor de uma carga significativa que foi prevista naquele arrendamento, e já que este edital e o contrato prevêem que a fuga dessa carga é risco do arrendatário, qual a lógica, né, e aí, dentro dessa situação, qual a garantia, né, de que o empreendimento vai se sustentar? Essa é a minha dúvida. Né? Como você transferir para o arrendatário o risco
né, de uma medida que está sob, né, o poder da autoridade da administração pública, né, e que não limita, né, não impede, não há nenhum impedimento a que isso aconteça. Então, essa é a minha primeira indagação. A outra, eu gostaria de me reportar ao doutor Vilarim, para dizer o seguinte: é mais uma questão relativa a um fato já concreto e como é que essa situação, dentro da interpretação que tem sido feita, vai se dar diante das próprias prerrogativas da lei, né? E aí, dentro do que o colega aqui disse, se a lei vai vingar. Eu ouvi, né, em todas as explanações, três afirmações que foram sintomáticas. O doutor Rogério Menescal falou em visão sistêmica do setor de transporte. O doutor Vilarim falou em lógica do planejamento. O doutor Fernando Fonseca mencionou que a lei, né, ela tem como finalidade o estímulo à concorrência entre portos e intraportos. E eu me volto para a questão da concorrência entre portos. No plano de concessão de ferrovias, né, o desenho que foi apresentado pelo governo federal, quando você faz a ligação do eixo ferroviário que vem do centro-oeste, ao se conectar com a ferrovia norte-sul, ele se dirige para Itaqui, o Vila do Conde, ou então ele desce, né, para o Porto de Açu, né, portos que ainda não estão com sua capacidade de operação plena. Essa divisão, ela criou um ângulo que isolou o restante do Nordeste. E, principalmente, aqui nesse caso, eu me refiro ao Porto de Aratu, né, que é localizado dentro, né, de um setor, de uma área privilegiada do ponto de vista geográfico, dos seus aspectos marítimos, seja pela situação geográfica, seja pelas condições naturais daquele porto. É um porto que ainda é extremamente carente, né, de investimentos e com perspectivas, pelas próprias condições dele, de crescimento. Só que, com essa situação, você criou um eixo de ferrovia que percorre mais de 2.000 quilômetros, né, e que poderia ter sido destinado a esse porto, né, na Bahia, com a redução de 2.000 quilômetros e criando um corredor de exportação que poderia trazer, né, um novo cenário de crescimento, de desenvolvimento para aquele porto, que agora ficou isolado, né? Você só tem uma ligação, né, dos portos baianos com Minas Gerais, via ferrovia, e depois ela seguindo para Pernambuco, que são locais que, basicamente, não trarão nenhum incremento de carga substancial. Então, desse ponto de vista, eu queria uma avaliação dessa situação em relação a essas premissas, a essas prerrogativas, a essa intenção da lei de gerar também a concorrência entre os portos, e aí me atendo a um aspecto do desenvolvimento regional e local. Muito obrigado. Mais alguma última pergunta? Para a gente que temos limitação de tempo. Isso. Então, passar primeiro a palavra ao doutor Elcio para comentar, e depois o doutor Fernando, se quiser, e eu faço alguma consideração final. Novamente, obrigado pelas considerações e pelas perguntas, porque acho que vão ajudar a gente a aprofundar ainda mais o debate que começou com a primeira. Haver assimetria entre uma atividade que ocorre em cima de um ativo público e, portanto, terá mais regulação do que a mesma ou atividade semelhante que acontece em terreno privado, né, eu acho que é inevitável. E é um dado da realidade e, assim como essa assimetria que vai haver entre contratos antigos e contratos novos de arrendamento dentro dos portos, também é consequência do fato de que o governo, felizmente, está fazendo uma tentativa de mudança do marco regulatório e modernização dos portos como um todo, e, ao mesmo tempo, e também, felizmente, respeita contratos que já existem, né?
Então, o arrendatário terá OGMO, sim, tem obrigações de investimento, sim, terá uma tarifa teto em vários contratos, sim, e corre todo o risco da demanda por conta e risco, também sim. No fundo, a segunda pergunta aqui é um reflexo do fato de que, do ponto de vista dos investidores, se enxerga o risco da concorrência dos novos, de outros arrendamentos e dos terminais de uso privativo, que poderão vir a ser autorizados, né? E a demanda será dividida entre os terminais hoje existentes e os futuros, e isso será, sim, risco de negócio. O modelo regulatório resolveu colocar que este risco de mercado é um risco que será corrido pelos futuros arrendatários e também pelos futuros autorizatários de TUPs. Não dependendo do volume, da agressividade de expansão, nós iremos assistir, sim, a um ciclo de excesso de oferta, concorrência entre terminais pela mesma carga, e isso tem que ser levado em conta nas propostas que os investidores em potencial vão fazer, e está sendo levado em consideração, porque são todos, ninguém rasga dinheiro, né? Está sendo levado em conta na hora que eles estão preparando os seus lances a partir de uma movimentação mínima ou de uma tarifa teto estabelecida no edital, em que, propositadamente, justamente porque existe esse risco, houve uma tendência a ser um pouco conservador, porque o governo também não tem como enxergar e prever e planejar toda essa expansão de oferta. E justamente porque é impossível e não é racional que o governo faça isso, é que eu acho que esse modelo está certo, porque é melhor deixar o mercado resolver. Né? Tem turbulência associada a isso? Tem. Alguns planos de negócio terão sido agressivos demais e não darão certo, seja para arrendamento, seja para TUPs, mas isso é da lógica. Né? Você pode ter a banca de pastel na feira e a prefeitura resolve autorizar a segunda. A demanda vai cair ou não, porque dependendo da competência, da qualidade e do serviço, você vai reter a tua demanda, né? Só para complementar, a prefeitura pode mandar ter a segunda barra, ela só não pode exigir que a primeira fique vendendo tanto quanto vendia antes. Essa é a minha dúvida, é a minha preocupação. Mercados diferentes, regras diferentes, o Estado achou por bem definir que haverá sim uma exigência de movimentação mínima. Se o investidor achar que isso é risco exagerado, não vai apresentar lance, vai dar vazio. Se todos acharem que não é, que está exagerado, o leilão será vazio. Bom, aí haverá uma recalibragem, mas da forma como está dado pela lei e pelo decreto, é essa modelagem que está sendo adotada. Mas eu garantir uma movimentação mínima, por exemplo, o RoRo, na exportação de automóveis e na importação também, depende do mercado externo. Então, a fábrica de automóveis nacional exporta para Mercosul. Grande comprador do mercado nacional, Argentina. A Argentina está passando por uma turbulência, deixa de comprar. O que aconteceu com a minha movimentação mínima? Eu não consigo entregar. Então, eu, como arrendatário, meio. Mesma coisa no container. Mesma coisa na carga solta. Então, é essa equação que eu não consigo ver fechar. Que eu pergunto, o poder concedente está disposto até a olhar novamente sobre isso? Qual é a saída que... Tudo bem, podemos bater na porta da ANTAC, não tem o menor problema, e é o que vai acontecer. A agilidade disso, como a ANTAC vai responder, o próprio poder concedente vai responder,
Então eu vou ser penalizado já logo porque eu tenho uma sanção, já que eu não consegui chegar, e volto na tarifa, ainda estou limitado pela tarifa teto, sendo que o meu concorrente está lá fora, está do lado de fora, né? Eu diria o seguinte, se nós estivéssemos no hemisfério norte, eu teria essa preocupação tanto quanto vocês, porque aí lá prevalece o pacto servante. Aqui prevalece o rebus stantibus, desculpe, a teoria da previsibilidade. Então, vai sempre haver. A legislação no Brasil, outro dia estava discutindo, não tem jeito, aqui nós temos, sempre vai se adequar à situação, à previsibilidade, se era previsível ou não aquela situação nova. O rebus stantibus é prevalente aqui no Brasil. Desculpa, não tem jeito. Então, eu não teria tanto essa preocupação de vocês. A minha preocupação maior é a questão de você poder adentrar novos players. E isto a lei está dando. Ao mesmo tempo, a lei está dando uma certa homogeneidade, uma certa diretriz, uma certa previsibilidade. Vai haver essas questões, que eu estou ouvindo isso de norte a sul no Brasil, isso que você está falando aí. Mas se não acontecer isso, eu previ isso, mas não está acontecendo esse mínimo. Isto vai ser, a gente que está no setor portuário aí, doutor Barreiros, meu professor de longas datas, a gente sabe que acontece isso, essas movimentações. Então, tem que haver uma regra mínima. Este risco pode ocorrer? Pode, mas aí você se vale da jurisprudência e a doutrina, que é a teoria da previsibilidade. Se você previu e não ocorreu, paciência, muda tudo. Tudo muda, tudo tem que ser novamente avaliado. E a gente já sabe disso, a Casa Civil, todo mundo sabe disso. Então, não é tanta preocupação. Desculpe, eu não sei se eu posso estar errado. Deixa eu só complementar, se me permitir. Não, realmente, o que está, vamos dizer assim, não diria assustando, mas causando um certo incômodo, é que realmente o novo modelo está revestido de algumas mudanças de alguns paradigmas, né? Quer dizer, o setor portuário se acostumou, desculpe o termo, com a carga caindo no colo, sem fazer o menor esforço. De forma bem objetiva, quer dizer, ou seja, a carga caía por gravidade, né? E isso gerando ineficiências gritantes aí, né? Então, ou seja, essa preocupação, quer dizer, primeiro que isso é importante frisar também, o doutor Elcio não quis colocar, mas essas estimativas de performance realmente são extremamente atrativas, né? Se você realmente for estudar o projeto, você vai perceber que tem margem para um eventual solavanco lá na frente, né? Essa é a primeira coisa, né? É óbvio que mercado é mercado, as coisas podem mudar, né? Essa questão da tarifa que você colocou aí como um fator que efetivamente pode inibir, comprometer, enfim, a performance de um terminal arrendado. Eu não enxergo isso, muito pelo contrário, porque isso aí vai ser... Você vê como é que é interessante, ou seja, você, de forma indireta, você vai estar regulando o TUP do lado que vai concorrer com você. Porque, apesar dessa liberdade que está sendo colocada, ele também não vai poder exagerar. Primeiro que ele tem que amortizar investimentos pesadíssimos, diferentemente no porto público, onde, na sua grande maioria, com raríssimas exceções, né, investimentos de infraestrutura foram todos feitos pelo poder público. Na época do doutor Barreiro aí, já foi diretor da Portobras, ele, enfim, foi responsável por grande parte desses investimentos do país. Ou seja, hoje os arrendatários, de uma maneira geral, os investimentos se restringem basicamente a investimentos de superestrutura, que são equipamentos, procedimentos, enfim. Então, ou seja, eu sou muito otimista com relação a isso. Sobre a questão dessa desequilíbrio concorrencial, eu cheguei a comentar inicialmente, a gente chegou a desenvolver um estudo, inclusive um estudo imparcial, enfim, desarmado de qualquer espírito, enfim, para poder realmente avaliar essa assimetria, o impacto disso a nível econômico. E, efetivamente, não foi constatado nada significativo. É óbvio que existe, continua existindo assimetrias regulatórias, ou seja, são condicionantes distintas para fins de outorga, tal, entre TUP e terminal arrendado, mas, a nível econômico, efetivamente, não se enxergou. Essa questão da mão de obra foi exaustivamente analisada
o impacto é ínfimo a nível global, né? Ou seja, hoje dentro do porto público, eu concordo com alguns colegas que colocam que nós poderíamos ter avançado mais nessa questão trabalhista, sem dúvida alguma. Mas, mesmo não havendo esse avanço, que deveria ter sido, sem dúvida alguma, seria o ideal, efetivamente, hoje a mão de obra que você opera, você tem que registrar na obra, a partir da requisição, você ficha a prazo indeterminado, treina e passa a ser uma mão de obra normal. Quer dizer, tem a mão de obra avulsa. É verdade, tem a mão de obra avulsa, mas o impacto é mínimo. Hoje, felizmente, você tem um comando único operacional, que é justamente quem define essas fainas, esses termos operacionais, são acordos coletivos de trabalho, na qual os operadores portuários, os arrendatários, participam ativamente desse processo. Então, hoje você já não tem mais aquele excesso, aquele absurdo de contingente de mão de obra em que eram definidos pelos próprios sindicatos. Isso não existe mais hoje. Ou seja, então, existe uma série de questões que não levam a esse terror todo. Quer dizer, o que, de certa forma, é questionado é que, efetivamente, o setor está sendo aberto para a concorrência. Esse é o grande mote, ou seja, é a partir dela que se espera a redução de preços, qualidade de serviços prestados, dentro dessa ótica, né? Inclusive, por tabela, pegando os terminais de uso privativo, sim, né? Quando você tem um terminal arrendado, licitado, e que você estabelece uma tarifa, inclusive até de armazenagem, e você tem um TUP do lado, ele vai ter que se adequar, senão ele está fora do mercado. O armador vai ter opção para escolher o terminal. O cliente, o grande cliente, a Ford, a Volkswagen, vai negociar. Ou seja, esse operador, esse terminal de uso privado, ele não vai ter essa liberdade toda, né, que a gente imagina, não. Até porque ele precisa ser remunerado, né? Ele tem, eventualmente, até... Enfim, tem um conselho de administração que ele tem que pagar a conta. Aquilo ali não foi a viúva que fez, né? Tem que voltar, né? Enfim, é isso. Com relação ao que foi colocado no que diz respeito a Aratu, né, que o colega colocou como um porto que, de certa forma, ele, dentro da nova matriz de transporte ali para a região, ficou, de certa forma, isolado, enfim, sem perspectiva de crescimento. Quer dizer, primeiro que Aratu, pelo que eu conheço, ele, na realidade, ele tem uma demanda inelástica que é inerente ao polo petroquímico Camaçari e que certamente vai continuar existindo e com certeza, agora, a partir dos novos projetos, até com mais eficiência, né? Quer dizer, eu não acho que a Bahia ficou isolada, até porque também tem outros projetos, tem mesmo a FIOL, né, que faz parte do PAC 2, enfim, que é um outro escoador que está sendo estabelecido para justamente escoar a produção, né, da região lá de Luiz Eduardo Magalhães, enfim, e que também vai sair criando um novo eixo de desenvolvimento para a região, né? Inclusive, nós tivemos acesso a alguns estudos, até com perspectiva de aumentar ou seja, além de, no futuro, além das commodities, grãos e minério, né? Está previsto, inclusive, foi feito agora o anúncio, 2 dos anúncios públicos que a agência colocou aí em público, em publicidade, vamos dizer assim, estão todos atrelados à ferrovia, a FIOL, né? Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Um terminal de privativo para escoar minério de ferro, né? E o outro, o próprio porto público, né? Seria uma nova versão, vamos dizer assim, de um porto público de acordo com um novo marco regulatório, né? Ou seja, aproveitando a carona nesse projeto já devidamente materializado, ou seja, já foi licitado, as obras estão em curso, e, sem dúvida alguma, criando uma outra alternativa para escoamento da produção naquela região,
e também aumentando a oferta de infraestrutura ali para a Bahia, né? Enfim, eu particularmente eu não vejo preocupação assim em relação a Aratu sobre seu esvaziamento, não. Pelo contrário. Enfim, mas é uma consideração, uma mera observação de uma pessoa que em algum tempo teve o privilégio de conviver mais próximo lá da pessoal lá da Bahia. Eu concordo aqui em gênero, número e grau com o Elcio e o Fernando. Eu gostaria só de agregar dois pequenos pontos aqui. Essa discussão sobre a simetria é um pouco aquela que eu tentei, na minha fala rápida aqui, tentar dizer. A simetria ela é do setor, assim, ela já é um dado, né? A simetria, tanto sobre aqueles dois pontos que a gente tentou explorar. A simetria econômica, sim, são condições de competição diferentes. E depois uma simetria regulatória e jurídica. Uma atividade tem um regime jurídico diferente da outra atividade. Isso é praticamente um dado, o setor convive com isso. A ideia foi tentar, onde necessário, mitigar essa simetria que é um dado. Então, de certa forma, teve um alívio e, na parte da simetria que não foi mitigada, foi considerado que ou é um dado, infelizmente, que a gente tem que conviver, ou precisaria de um esforço que não se mostrou possível no campo político. Enfim, a discussão de Ogmo, os senhores conhecem muito melhor do que qualquer um da mesa. É uma discussão que todo mundo concorda que é uma ineficiência e que está lá presente, mas é difícil de fazer ela sumir. Enfim, mas dados esses dados da realidade, a simetria tem aquelas que são as próprias e as ilegítimas. As que eram ilegítimas, tentamos mudar. Então, acho que esse é um ponto. Sob o ponto de vista da competição e como que ela vai se dar, eu aqui com muito menos propriedade que o Dr. Elcio, não sou economista, mas eu acho que, basicamente, como que vai se dar a lógica do mercado? Tem que ser um bid responsável e uma atuação regulatória atenta. O mercado, é isso que vai dirigir o mercado agora num segundo cenário. Alguém que erre a mão no bid, se comprometendo a uma movimentação que se mostre irreal, mesmo porque a movimentação é mínima, foram feitos estudos econômicos pesados para se estabelecer o que é mínimo, né? Ou seja, tem que dar muito errado para não conseguir movimentar o mínimo por um prazo consistente, ou seja, erramos a conta, fizemos uma barbeiragem na conta. Essa não é a lógica e não deveria ser uma preocupação. Então, aqui talvez também na linha do que o Elias estava comentando, em condições normais de temperatura e pressão, se houver bid responsável e uma atuação atenta do regulador para qualquer desvio e qualquer requerimento que seja feito pelo agente, opa, aqui parece que a conta está errada. Olha aqui que eu estou em condições normais de mercado, não aconteceu nada de errado e eu não estou conseguindo cumprir o contrato. Nós entraremos no que os advogados adoram, a alteração do contrato administrativo. Esse contrato é administrativo, enfim, os senhores conhecem melhor do que eu. Então, entraremos nessa lógica, desde que demonstrada, enfim. Então, não parece que seja um grande problema. Enfim, mas se houvesse aquele erro brutal, um erro na concepção... Deixa eu acrescentar. Eu acho que em várias das colocações das perguntas, me parece que tem uma coisa que é uma diferença de conceito. Na regulação nova não tem essa coisa de carga própria, carga de terceiros. Carga é carga, né? Cada terminal, TUP ou não, ou arrendamento, buscará desenvolver os seus relacionamentos comerciais para que ele possa fazer um lance de maneira responsável acima daquilo que foi o mínimo e, para poder fazer o lance, terá que já, previamente, tentar identificar as cargas que darão consistência àquele apetite empresarial dele, né? Se houver um desastre, como esse cenário de Argentina, que é ou os principais mercados importadores do produto, do carro, né, desaparecem, porque a dinâmica global da indústria automobilística muda de maneira radical,
né, e não aparece o México para substituir a Argentina ou algum outro mercado, né, bom, aí eu acho que é pertinente uma discussão mais estrutural sobre a vocação daquela área, né, e o setor conviverá com essa necessidade de, em alguns casos, executar mesmo, decretar a caducidade, porque aquele contrato não faz mais sentido naquela ótica para aquela carga, né. Será turbulento? Será, mas é uma consequência dessa escolha regulatória do governo de fazer um modelo em que tem algum planejamento, mas tem muito mais concorrência, e em que se dá um conjunto de incentivos para expansão de oferta, que pode ser que, em alguns casos, não se confirme na prática e haja excesso de oferta, e isso leve a algumas situações em que os contratos e os planos não se frustram. E aí vai ter que gerenciar, né? Me parece que foi uma escolha consciente do governo de comprar este tipo de turbulência contra o quê? Contra continuar convivendo com um sistema que era muito ineficiente. Não existe modelo regulatório perfeito, você sempre escolhe um mix de problemas que o Estado vai gerenciar dado um modelo, né? Neste modelo novo, o Estado vai gerenciar, sim, mais risco de excesso de oferta e mais turbulência e mais risco de caducidade de contratos. E só um ponto sobre a questão se a lei vai pegar, só para esclarecer a minha expressão, até porque não posso dizer que uma lei não vai pegar aqui, na função que eu ocupo. O que na verdade quer dizer é porque ela é uma lei aberta, aquilo que eu tentei comentar. Como ela é uma lei aberta, ela depende muito do decreto regulamentador e seus outros decretos regulamentadores, não quer dizer que a vida acaba no 8.033, e todo o poder normativo, mediante portarias da CEP e resoluções da agência. Ela é uma lei quadro, então ela é no sentido de que ela será executada, e confio, bem executada, nos termos dos seus regulamentos e da capacidade da agência de bem regular a atuação desses players dentro do porto. Então, é nesse sentido. A lei pegará com a atuação tanto do Poder Executivo, via CEP, via Presidência da República, chefe do Executivo nos decretos regulamentares, quanto na atuação regulatória. É nesse sentido. E só um aspecto sobre o Aratu e a questão do desenvolvimento, concordando aqui com o que o Dr. Fernando comentou, acho que é importante destacar as válvulas de entrada do planejamento. Acaso não existisse a FIOL destinando essa carga e suprindo os portos da Bahia lá com alguma carga, e houvesse algum desvio no planejamento, é importante aqueles 2 pontos ali institucionais que precisariam ser informados disso, acaso fosse um ponto fundamental. Então, temos lá tanto a empresa de planejamento e logística, que exerce essa função de planejamento, e ela tem que se dedicar a identificar demandas lá no estado da Bahia e daquele porto. Se por um equívoco tivéssemos esquecido o porto, hoje existem caminhos institucionais para se informar o planejamento e isso entrar num fluxo depois tanto nos vários modais, tanto nos modais de ferrovias e nos modais portuários. Ou seja, hoje já está institucionalizado, temos um endereço para ir mandar, falar, há erro no planejamento, esse erro tem que ser contemplado, tem uma demanda ali existente ou potencial nesse termo, e o planejamento estatal precisa contemplar o atendimento dessa demanda com incentivo a esses portos. Então, hoje, tanto pela EPL quanto pelo CONIT, que são órgãos, o CONIT já existente, mas não funcionava, precisa vir a funcionar, ele é um órgão importante, que é o tipo de decisão que o CONIT tem que se manifestar e falar, olha, é importante que o Brasil cresça para esse lado e não para aquele lado. Essas decisões muito macro são tomadas no âmbito desse conselho, sempre informadas de um ponto de vista técnico, subsidiado por estudos da EPL, enfim, e da EBP, sempre instruindo, mas temos esses protocolos e esses órgãos para funcionar. Então, só com essa palavra, gostaria de devolver a palavra ao Dr. Bettiol, no encerramento, porque temos ainda a tarde. Eu queria agradecer, então, aos palestrantes, aos presentes, e convidá-los para retornarem aqui à tarde, a partir das 14 horas, quando nós vamos ouvir o Dr. Francisco Mendes, do CAD,
o Vila Mantelli, da BTP, o Dr. Paulo Vila, com a moderação do Benjamin Galotti e do Marco Aurélio Barcelos Silva. Então, muito obrigado e até às 14 horas.